Olá, é terça-feira, dia 28 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a importância de se desenvolver uma boa educação familiar. É terça e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma torta de frango com a gastrônoma Luciana Luna. Tem ainda as notícias da internet e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. E nós recebemos a primeira educação dos nossos pais. Eles nos ensinam o que é certo e errado, nos fazem refletir sobre os nossos atos e também escolhas. É muito importante que os pais venham a cuidar dos filhos, procurando sempre escutá-los e educá-los. É preciso estar presente em todos os momentos, mas hoje em dia os pais trabalham fora o dia inteiro e não têm esse tempo para cuidar dos filhos. E quando isso acontece, o que é que deve fazer? O que é que os pais eles devem fazer para minimizar essa ausência? Será que isso vai prejudicar o filho no futuro? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o evangelista Joel Calado, ele que é coordenador da área 13 e palestrante do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Ana Cláudia. Ana Cláudia Alves, ela é psicóloga e membro da IADPE. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar juntos uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. A infância é um momento muito especial e importante. Momento de brincar, de curtir a vida e principalmente de aprender. Aquilo que os pequenos aprendem hoje trará reflexos ao longo de toda a vida. É por isso que a educação é fundamental. E para falar sobre o tema, fomos até a casa dessa garotinha, a Bruna. Ela tem 8 anos de idade. A menina é filha desse casal, Erondir e Débora. Eles estão sempre juntos da filha, acompanhando em tudo. A gente sempre faz assim, costuma, né? O dia a dia dela acorda, ela vai para a escola, a gente sempre acompanha ela na escola, a entrada, a saída. Geralmente, quando tem uns cultos, a gente leva ela para a igreja. E o nosso dia a dia, ou então, quando a gente não temos nenhuma atividade, ou na escola ou na igreja, a gente geralmente vai a um passeio com ela, mas geralmente acompanhando todas as atividades dela, o que ela está fazendo, o que ela está lendo, o que ela está vendo. Geralmente a gente fica sempre buscando e orientando ela no que ela está fazendo de certo, o que ela está fazendo de errado. Bruninha sonha alto, já sabe o que quer ser quando crescer. Quero ser médica. Para isso vai ter que estudar muito, viu? Sim. Tem que estudar mesmo. E ela sabe que estudo é primordial. É importante. Estudar é importante. A mãe está sempre ali quando a filha precisa, para ajudar nas tarefas de casa e também para dar a correção quando é necessário. Quando ela faz alguma travessura que realmente não é certo, a gente já chama a atenção dela. Se for preciso, a gente bota de castigo. Mas antes, a gente conversa. Que a gente quer preparar ela agora para o futuro. E o papel do pai? Bem, culturalmente, os homens são mais rígidos. Erondir fala da postura dele como educador da filha. Perguntar à minha esposa, né, como é que foi o dia da minha filha, como é que foi o dia dela, saber o que ela tem feito, se ela se comportou. E geralmente quando ela faz alguma coisa de errado, a minha esposa ela diz para mim, ela fala comigo, eu tenho que conversar com ela, explica a ela que Deus não gosta, que Deus não se agrada. Procuro falar da Bíblia para ela, né? Falar dos princípios bíblicos e ela entende, e graças a Deus, Deus tem abençoado minha família, tem abençoado minha esposa, minha filha. E é dessa forma que eu procuro educar minha filha. E não tem mistério. A base da educação e também da união da família é o diálogo. A base do diálogo. Se não tiver diálogo, com certeza a família não cresce, não prospera, meu irmão. Tem que conversar, tem que procurar saber como foi o dia, tem que acompanhar seu filho na escola, tem que saber o que ele tem assistido na TV, se gosta de computador, de internet, saber o que ele está fazendo na internet. Tem que acompanhar os filhos. Pois bem, é preciso acompanhar os filhos, é muito importante também a base familiar para o crescimento desse filho. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas orientações e também dicas para você pai, você mãe que está nos acompanhando.
Fica ligado aqui no nosso programa, daqui a pouquinho teremos dicas e orientações. E todo pai, né, todo pai e toda mãe, eles querem dar o melhor para o seu filho, a melhor educação. Mas para que isso aconteça, é necessário que a escola e eles conheçam, né, e caminhem de mãos dadas, cada um cumprindo o seu papel. De acordo com especialistas, aos pais cabe a responsabilidade em promover a educação, a saúde, o lazer e os valores familiares. Já a responsabilidade dos professores está em garantir a aprendizagem dos alunos, objetivando ali na prática o seu sucesso escolar. O papel do professor é de conduzir o processo de ensino, a aprendizagem dos alunos, e dos pais é acompanhar o que o professor está fazendo ali no dia a dia. Então vamos aprender mais sobre este tema. Primeiro eu vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Ana Cláudia Alves, psicóloga, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, A paz do Senhor, fique à vontade. Paz do Senhor, é um privilégio estar aqui mais uma vez, uma alegria, e nós estamos aqui para contribuir dentro daquilo que pudermos, que, enfim, nos seja perguntado, que possamos opinar. Também queria dar as boas-vindas aqui ao evangelista Joel Calado, coordenador da área 13, palestrante, né, do Departamento da Família da IADPE. Evangelista, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor, fique à vontade. Paz do Senhor, irmão Valdson, para mim também constitui-se uma alegria imensa em poder participar deste programa, que tem sido, na verdade, um canal de bênção para os lares, para as famílias, para todos aqueles que têm a oportunidade de assistir. A gente lançou o tema do programa, né? Como desenvolver uma boa educação familiar. É algo desafiador, não é fácil. Doutora, explica pra gente o que é que seria na prática ali uma boa educação familiar. Bom, irmão Valdson, existem alguns conceitos que são importantes para a gente definir o que estamos chamando de uma boa educação. Primeiro, eu acho que uma coisa que toda família deve compreender é quais são as suas ideias, qual é a linha de pensamento dessa família. Não é? Dentro disso, quais são os conceitos que regem as relações dessa família. E tendo isso definido, nós vamos poder definir o que é ou não uma boa educação. Não é? Se você, por exemplo, é um pai que está criando os seus filhos com propósito, dentro deste propósito é que será definido uma boa educação ou uma, vamos assim dizer, uma má educação. Então, uma família, por exemplo, que é moralmente liberal, os objetivos dessa família serão diferentes de uma família, por exemplo, que tem o cristianismo, não é, ou a Bíblia Sagrada como regra de convivência, como regra de fé, ou uma família que pensa a partir de uma outra matriz ideológica, uma outra forma de pensamento. Então, educar filhos não é fácil, obviamente, não é? Eu sou mãe de 2 e sei bem isso, mas também vai depender da reflexão que nós fazemos como pais. E às vezes nós não pensamos muito nisso. Não é? Por exemplo, quando você escuta o conselho de alguém sobre a educação de filhos, é importante que você saiba qual é a raiz desse pensamento, baseado em que esta pessoa está falando. Numa psicologia positiva, que acredita que os seres humanos já nascem bons, com habilidades, não é? Que só precisam ser desenvolvidas. Eu estou pensando a partir de uma corrente de pensamento de que treinar o comportamento desde o início da vida é positivo. Então, definir uma boa educação ou não vai depender daquilo que eu desejo e daquilo que é o meu alvo, que é o meu foco, daquilo que eu quero desenvolver nos meus filhos. Por exemplo, eu quero desenvolver um filho competitivo, ou um filho solidário, ou um meio termo entre as duas coisas. Então, dependendo dos meus objetivos como mãe, dos seus objetivos como pai, é que serão definidas as diretrizes do que é uma boa educação. Esses pais também, eles precisam deixar claro ali na prática, evangelista, para os filhos,
o papel de cada um ali no seio familiar. É preciso que o pai e a mãe, ele deixe claro para esse filho qual o papel dele naquela relação familiar. Como é que a gente define isso ali na prática? Muito bem, irmão Valdson. É importante que, biblicamente, Deus, ele quando instituiu a família, ele estabeleceu papéis para pai, para mãe e, consequentemente, para filhos. A carta de Paulo aos Efésios, ela é uma riqueza quando trata acerca de conceitos familiares. Haja vista que ele mostra os pontos, a forma, como deve ser o comportamento de um pai, como deve ser o comportamento de uma mãe e, consequentemente, como deve ser o comportamento do filho. Ou seja, o pai ensina o seu filho, já que está falando de educação, e é claro, eu tenho que me posicionar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, e o pai, ele começa a ensinar, a educar o seu filho, como diz a palavra, ensina o menino, a criança, o teu filho, no caminho em que deva andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. E então, vários aspectos. Entre os papéis que o Senhor estabelece na família, na educação e criação de filhos, o pai, ele ocupa a posição do líder, cabeça, aquele que assume a liderança da casa. E a palavra de Deus deixa claro que, como Cristo é a cabeça da igreja, assim também o marido é a cabeça da mulher, consequentemente da casa. Além do mais, há um outro papel estabelecido que isto também, uma vez praticado, passa a ser absorvido pelo filho como uma forma de ensino, no processo de ensino-aprendizado, que é exatamente com relação ao trabalho, à provisão do lar. O pai é o provedor. Se o filho vê que o pai é aquele pai preguiçoso, aquele pai que não trabalha, aquele pai que ele deixa a atividade de prover o lar, ou seja, as necessidades do lar, ele deixa a cargo da mãe, então o filho ele vai ter uma má referência e absorverá um mau ensino. Bem como a mãe tem um papel que é fundamental no desenvolvimento, deste ensino-aprendizado na vida familiar. A mãe, ela sempre está, e principalmente a doutora pode nos ajudar melhor quanto a isso, que ela é a mãe quem chega primeiro, é a mãe quem conduz em seu ventre o filho, é a mãe que amamenta, é a mãe que ajuda ao filho a dar as primeiras palavras, os primeiros passos. Foi por isso que tem uma Bíblia, tem uma mãe na Bíblia que ela se destaca, como Joquebede. Joquebede, ela deu os primeiros ensinos a Moisés e Moisés se destaca como um grande líder e foi base do ensinamento, da educação familiar. E, consequentemente, os filhos recebem esta orientação bíblica, conforme está lá, ainda citado na carta aos Efésios, que diz que os filhos devem obedecerem aos seus pais e mostra isso como um ponto que é fundamental para que a bênção de Deus esteja sobre suas vidas. Entendemos agora, né, o papel de cada um ali no ambiente da família. Quando existe algum comprometimento ou falha nesse processo de exercer o papel de pai, o papel de mãe, esse filho ele vai colher as consequências dessa ausência a princípio ou demora um pouco? É a curto prazo, é a longo prazo, quando esse filho ele tem ali, quando não tem os papéis definidos do pai e da mãe ou quando eles são ausentes, doutora? Veja, essa é uma questão, irmão Valdson, muito presente no nosso cotidiano, porque os laços familiares, a presença dos pais tem cada vez sido mais suprimida. Por exemplo, uma coisa que nós vemos muito frequente na nossa sociedade é a questão do Estado cada vez mais invadindo o seio familiar, não é? E o Estado é despersonalizado, o Estado não é pessoa. Então, por exemplo, hoje na nossa sociedade, a partir de um mote de ideais, por exemplo, feministas, globalistas, nós vemos muito mais a substituição dos pais, não é, por profissionais. E a gente sabe que há famílias que precisam
lançar mão deste tipo de recurso. Mas, por exemplo, nós pensamos muito na ideia da escola integral como a solução para as crianças e não na presença dos pais. Não é? Isso é cada vez menos incentivado e visto como uma coisa retrógrada, como uma coisa... Porque, obviamente, nós falamos da importância da presença da mãe, mas da presença do pai também na família, não é? Com um tempo de qualidade. E a ausência dessa família, ela deixa, com certeza, marcas na educação, no crescimento, no desenvolvimento dos indivíduos. Nós não podemos pensar, porque são vínculos importantes, não é? na concepção da pessoa. Inclusive, hoje em dia se fala muito em diversidade social, mas se esquece que é a diferença entre as famílias que traz a diversidade para a sociedade. Então, a diferença de educação, de ponto de vista, de forma de ser, de jeito de se reger. E os pais imprimem essa diferença na educação dos filhos. Uma coisa muito importante é o vínculo pessoal, porque não é simplesmente ter alguém para cuidar fisicamente de uma criança e suprir as suas necessidades de asseio, de alimentação, mas a construção dos vínculos sociais. Tem um autor na psicologia que hoje eu acredito, porque se tem caminhado numa outra direção, é um autor muito ausente nas discussões, que é o John Bowlby. Ele vai falar justamente de como o apego, os vínculos iniciais na vida da criança são importantes para a sua saúde mental e para os seus relacionamentos futuros, e não só futuros, mas como esses relacionamentos vão se desenvolvendo. Então, se a criança teve um apego seguro, né, se ela teve alguém ali de referência para cuidar, para atender. Então, não é só uma questão de atenção às necessidades físicas, não é? Estar bem alimentado, ter boas roupas, estar ali asseado, não é? Ter a sua higiene feita, mas do próprio vínculo, do sentimento de pertencer. Nós poderíamos passar horas falando de autores que vão reforçar essa importância. Veja, por exemplo, que hoje se dá muito mais ênfase ao conceito de socialização do que ao dos vínculos primários, aos vínculos sociais. Por quê? Porque esse conceito, embora a socialização ela é sim importante, mas é um conceito que é trazido mais à tona justamente porque nós estamos num tempo em que a convivência social na escola, na creche, ela é muito mais ressaltada do que a convivência familiar. Então, raramente uma pessoa leiga vai ouvir falar da importância dos primeiros vínculos, ali da socialização na família e do quanto isso fortalece os indivíduos. Nós temos um discurso muito mais globalista, não é? Já há, por exemplo, hoje quem defenda a ideia da criança como pertencente à comunidade e não à família. Já existe esse movimento na sociologia, na psicologia, na educação, e a ideia de que a família é o núcleo ali menor, de onde, não é, as coisas, é a grande engrenagem do social, se esvai um pouco. Então, é muito importante que nós cada vez mais reflitamos sobre isso, né? Porque esse sentimento de pertencer, de que o outro tem relevância, de que o pai e a mãe, do afeto, do outro que está ali disponível a mim, ele é primordial. Em relação a essa transferência de responsabilidade, a gente confere muitos conflitos hoje em dia por conta, né, dos pais. Eles confiam totalmente a educação dos filhos só à escola. Acreditam que matriculando esse filho na melhor escola, ele necessariamente vai ter a melhor educação para a vida toda. A gente confere que isso na prática não funciona, né, evangelista? Essa educação cabe mesmo aos pais. É verdade. O que nós podemos e devemos entender é que a escola, bem como qualquer uma outra instituição, ela deve ser parceira da família quanto à educação dos filhos. Educação. A igreja, né, pastor? Exatamente. Qualquer uma outra instituição. Veja que a igreja, para nós os cristãos, a colocamos em um alto nível, porque é de lá onde nós obtemos
e absorvemos toda o nosso enriquecimento de fé. E, porém, a igreja não pode substituir o papel da família na educação dos filhos. A escola não pode substituir o papel da família na educação dos filhos. Fiquei ouvindo a doutora trazer essa informação acerca dessa nova modalidade de que a criança ela passa a pertencer à comunidade e não à família. E isto é muito sério. E as consequências, elas aparecem. Nós temos atendido, na oportunidade que o nosso pastor tem nos dado, de atender no departamento da família pessoas, casamentos que vêm com crises, com dificuldades, com problemas. E quando nós vamos buscar o cerne do problema daquela situação do casamento, e muitas vezes são pessoas que têm condições financeiras boas, são pessoas que não têm carência de poderes aquisitivo. No entanto, quando a gente começa a observar, o problema está lá atrás. Problema da desassistência da família no período da infância e da adolescência. Então, os papéis não podem ser mudados. Eu tenho um amigo que ele tem um filho que agora concluiu o nível médio, e ele fala de um colega do filho dele na escola, é uma das boas escolas de Boa Viagem, e ele falava do drama deste coleguinha dele, já um adolescente, por não ter a assistência da sua família. Os pais dão boas condições, colocaram em uma boa escola, pagam os bons livros, ou seja, dá no que se chamam de uma boa mesada mensal, carro para levar e para ir buscar na escola, porém deixa um vazio, uma lacuna que é do tamanho da família. Então, presença da família na escola nada substitui. Permita-me só fazer uma observação, ou digo, fazer menção de um dito popular que alguém já falou e é verdadeiro e é verídico, diz que nada substitui o sucesso de uma família. Então, não existe nenhum sucesso que seja superior ao sucesso da família. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e hoje no programa estamos falando sobre educação familiar. E agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima terça-feira e para vocês que nos acompanham. Hoje a notícia é do site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. O adolescente cristão e a obediência aos pais. O texto postado destaca a obediência aos pais como uma obrigação moral que deve ser feita com amor e voluntariamente. Ouvir o que os pais têm a dizer e pôr em prática essas orientações é dever dos filhos. E nesta fase da vida onde os valores estão sendo questionados, como é o caso da adolescência, os pais devem ficar atentos para que seus filhos não se desviem das orientações que são passadas no âmbito familiar. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Obediência aos pais. Como é que a gente trabalha isso no dia a dia aí da sua família? A gente vai ter informações a partir de agora com os nossos convidados. Como é que se trata, doutora Ana, essa questão da obediência? Também é algo difícil a ser trabalhado, mas é preciso. Sim, eu gosto sempre de dizer, e digo inclusive isso aos meus filhos, de que a questão da autoridade na família, que é de onde vem a obediência, não pode ser confundida, não é? Existe uma onda ideológica, por exemplo, que atinge bem as escolas, as famílias. Na escola isso é conhecido como Nova Escola, o movimento Nova Escola, que é a ideia de desfazer as relações de poder.
não é? Mas nós não podemos confundir o que se chama de relações de poder com relações de autoridade. As relações de poder são relações de dominação, em que eu quero dominar o outro em benefício próprio. As relações de autoridade, que aí eu falo como cristã, no meu entendimento, são as relações familiares à luz da Bíblia, não são relações de dominação, são relações de cuidado, de proteção, de autoridade. Então, neste sentido, a autoridade ela precisa ser vista como protetiva. Então, o filho, ele deve compreender que os pais eles têm uma experiência de vida, têm uma visão das coisas que rondam a vida dos filhos, que lhes confere um lugar de proteção, de cuidado, de orientação. Hoje na sociedade existe uma visão das relações como relações horizontais. O que é que seriam relações horizontais? São relações de igualdade. Então, por exemplo, na escola, a criança, o adolescente vai determinar qual é o seu currículo, o que é que ele ou ela gostaria de estudar, e nas relações familiares, assim, o seria, não é? E hoje nós temos pais confusos, inclusive. Eu acho que o grande problema da autoridade, se me permite levar a questão da obediência para esse âmbito, não parte dos filhos como nós pensamos, não é? De ser uma geração que se rebela por qualquer coisa, enfim. Mas parte muito mais da insegurança dos pais, de compreenderem o seu papel e de se sentirem confortáveis nele. Nós temos uma geração, eu diria, que a minha geração de mães, por exemplo, é uma geração de mães inseguras para serem mães, para estabelecerem limites, para compreenderem que nem sempre os nossos filhos vão nos compreender, mas que às vezes vamos precisar exercer aquilo que é parte do nosso papel. Então, e passar isso para os filhos, não é? Não é uma relação baseada na ideia de que você me escuta e me obedece porque eu sou maior do que você, porque eu posso lhe infringir alguma coisa do ponto de vista físico ou emocional, não. É a questão de que a minha posição é uma posição protetiva, de cuidado. E quando nós compreendemos os papéis assim elencados, organizados, obviamente existe uma outra psicologia, não é? Que vai colocar esses pais como quase que parceiros dessa criança. E aí nós temos uma relação em que as coisas estão conturbadas. Uhum. Então, por exemplo, se eu vou servir uma refeição e se os meus filhos vão votar o que eles vão comer, eles vão querer comer doces, guloseimas, mas como mãe eu compreendo de que há necessidades nutricionais que precisam ser supridas. E como mãe eu vou me certificar de que isso seja feito. Isso é uma relação de autoridade, não é? Um papel que eu vou exercer a partir de quê? Do meu papel protetivo frente a essa criança. E nós temos um discurso que confunde os pais muitas vezes sobre esse lugar e cada vez mais nós temos pais acuados, amedrontados e que, enfim, não conseguem exercer o seu papel. Uma vez eu assisti um vídeo, talvez eu esteja me demorando demais, mas em que alguém dizia que a sua mãe uma vez lhe disse, a mãe estabeleceu um limite e o filho disse, eu odeio você, eu não amo você. E aquela mãe sabiamente disse, mas o que eu espero de você não é o seu amor. Você é imaturo até para saber o que é o amor. O que eu espero de você é respeito e obediência. Uhum. Então, eu estou tomando esta medida de lhe dizer que você tem horário para chegar em casa, porque é protetivo para você. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão e que passemos isso para os nossos filhos, de que a autoridade ela é protetiva. Uhum. Né? Ela resguarda a criança e o adolescente de viverem de decisões que a imaturidade que lhes é própria podem levar a tomarem decisões que
provavelmente terão consequências. E isso só é repassado com muita conversa. É muito importante o diálogo na família. É importante que esse pai tenha essa preocupação, que sente o filho, que sente toda a família para uma reunião antes do jantar, após o jantar, como eles queiram, né? É muito importante o diálogo dentro da família. Acho que esclarece muita coisa, né, evangelista? Com certeza, irmão Valdson e os nossos telespectadores, a questão da comunicação familiar é algo que, infelizmente, hoje está em crise no seio da nossa família. Parece assim um pouco redundante, mas é porque está gritante realmente a comunicação familiar. Nós estamos vivendo em momentos em que a família não senta mais para conversar, a família não senta para dialogar acerca das suas necessidades, dos seus problemas, das suas queixas. Infelizmente ou felizmente, nós estamos vivendo no avanço tecnológico e cada membro da família hoje dispõe de um smartphone, de um aparelho de celular conectado à internet e, consequentemente, à rede social, e quando sentam-se à mesa já não se conversa mais, aquele olho no olho, o abraço, o apertar da mão, aquela sinceridade, o calor humano. As pessoas sentam à mesa e já conectam-se ali na rede social e, às vezes, quando querem se comunicar entre si, é através da rede social. E isto tem trazido um prejuízo muito grande na comunicação familiar. A questão da obediência dos filhos aos pais, ela está também intrinsecamente relacionada a esta boa comunicação. Eu sempre digo que eu não posso cobrar do meu filho aquilo que eu não o ensinei. Ora, se eu não tenho um ensinamento, se eu não tenho um diálogo, se eu não converso, consequentemente o meu filho não vai aprender. Ele não vai aprender o que é, que relação é esta que a doutora acabou de nos falar para os nossos telespectadores, que envolve um princípio de liderança, um princípio de autoridade e que segue também com uma relação daquele que precisa seguir normas, daquele que precisa obedecer, daquele que deve compreender. E aí sim, compreender não por imposição, já que eu quero pegar aqui um gancho, falou-se de autoridade, há autoridades que elas são impostas. E estas autoridades impostas, elas não produzem, elas não trazem um bom resultado. Os pais, eles precisam conquistarem esta autoridade, demonstrar, e isso se demonstra através do ensino, isso se demonstra através do próprio amor, isso se demonstra através do exemplo, e o exemplo fala muito forte no ensinamento, na relação ensino-aprendizado. Pai e filho, o exemplo fala muito alto. Alguém já disse uma certa vez, o teu exemplo fala tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Então, observe que a forma, o exemplo, o dia a dia, isso também é comunicação. A comunicação como um todo, tanto verbal como corporal, como também as ações. E como a gente trata, né? Às vezes os pais eles não dão exemplo, principalmente puxando desse gancho das redes sociais e de estar ali a todo tempo no smartphone, trocando mensagem. Às vezes os pais têm esse hábito e o filho quer acompanhar esse hábito e às vezes o filho diz, o senhor está fazendo, eu posso fazer também. Como é que esse pai ele vai lidar, né, diante de uma situação como essa? Ele ainda dá o mau exemplo, mas ele é responsável por aquela criança. Como é que ele tenta moldar esse filho que não tem um exemplo? Eu acho que a paternidade e a maternidade, do ponto de vista do desenvolvimento humano, eles são pontos do nosso desenvolvimento. Nós falamos do desenvolvimento dos filhos, mas precisamos também entender de que pai e mãe amadurecem quando são pais. E amadurecem do seguinte ponto de vista, da necessidade que a maternidade e a paternidade impõem aos pais de coerência. Não é? Então, muitas coisas que nós trazemos da nossa vida de jovens, de solteiros da nossa visão e até da nossa inconsequência, não é? Que às vezes
temos na juventude, elas são questionadas a partir do momento em que eu sou mãe, em que eu sou pai. Então, por exemplo, se eu tenho o desejo de estar conversando ou assistindo uma piada, um vídeo engraçado no meu smartphone, a partir do momento em que eu sou mãe e que eu quero que os meus filhos dialoguem, não quero chamar os meus filhos pelo celular para vir jantar ou fazer um prato para que cada um esteja na sua mídia ali, na forma que mais gosta, comendo na frente do computador, da televisão, eu vou ter que me trabalhar como pessoa e me desenvolver ao ponto de compreender de que a família que eu almejo ter começa em mim. É nesse sentido que eu digo que a maternidade e a paternidade exigem uma maturidade. A grande complicação, evangelista Joel e irmão Valdson, é de que nós estamos vivendo numa sociedade em que o hedonismo impera, não é? De que há uma coisa do prazer e do desejo pessoal em primeiro plano que desfaz um pouco os laços de solidariedade. Então, se eu quero estar nas redes sociais, eu vou estar porque esse sou eu, porque esse é o meu desejo do momento. Quando nós passamos a pensar enfim, no conjunto, nas pessoas, no coletivo, era esse o termo que me faltava, há uma nova forma de pensar. E há o amadurecimento de habilidades humanas que são importantes. E eu não estou nem falando do ponto de vista do nosso credo, do credo cristão, mas da pessoa enquanto sujeito em desenvolvimento. Por que é que nós temos tanta mãe e tanto pai que são garotões mimados? Não é? Se a gente usa uma linguagem popular. Porque a maturidade que a maternidade, que a paternidade deveria trazer, não é? São deixadas de lado. Por quê? Porque o que importa é o que eu quero neste momento. Então, por exemplo, eu quero ascender profissionalmente, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer algo, sim, mas eu vou compreender de que eu tenho responsabilidades familiares e de que esses meus sonhos e esses meus desejos vão ter um tempo específico na medida em que eu optei por ser pai, por ser mãe. Não é que eu não vou poder alcançar os meus objetivos pessoais, mas eles não vão ser a única coisa que importa. Isso é maturidade, que muitas vezes um jovem de 17, de 18 anos, de 15 anos, não vai ter ainda desenvolvida. Então, é uma questão não simplesmente de ter que gerenciar os filhos, mas de querer amadurecer como pessoa, porque isso vai me beneficiar no trabalho, nos meus relacionamentos, nos relacionamentos com os meus filhos e com as pessoas de forma geral. E quando não existe, né, esse amadurecimento, esse pai e essa mãe não vai saber impor limites ao filho. Porque ele não tem limites, porque ela não tem limites. E é muito importante também dizer não, né, doutora, né, evangelista? O não também faz parte desse processo educacional. O dizer não para o filho, ele vai dar a ele uma estabilidade. Às vezes a gente encontra filhos que são instáveis, aliás, pessoas que são instáveis. A doutora Ana pode depois trazer para a gente, à luz da psicologia, melhor isto para nós, mas a gente pode ver que as pessoas que são criadas, quando criança e adolescente não tiveram dos seus pais limites acerca de onde podem ir, as regras que devem seguir. Estas pessoas, elas, além de serem pessoas que normalmente, na maioria das vezes, não sabem valorizar aquilo que vem à sua mão, não sabem valorizar as coisas e as pessoas, são pessoas que normalmente elas não têm, como eu diria, conceito do que é uma autoridade, princípio de autoridade. Novamente, são pessoas que tornam-se insubmissas. E isso traz um grande prejuízo para a família. Então, dizer não para um filho é você impor limite, é você saber o momento certo e a hora certa. Agora, me permita, irmão Vabson e doutora, existe algo que, como nós estávamos conversando aqui em off, falando acerca das escolas que são escolas integrais.
E quando os pais, eles, por conta do seu ativismo, a esposa trabalha para complementar a renda familiar, e daí então os pais passam dia inteiros fora dos filhos. Quando chegam à noite, tanto filhos como pais estão cansados. A oportunidade que na maioria das vezes esses pais têm para estarem com os filhos são finais de semana. E muitas vezes tem aqueles pais que ainda trazem as tarefas do trabalho ou da faculdade para fazer em final de semana. E o que acontece? Aquele filho ele vai sendo criado com pais ausentes. E o resultado? O pai sente como que cobrado por ele próprio para não dizer não a este filho. E aí passa a preencher este vazio da ausência dele na vida do filho, na criação do filho, na educação do filho, com a permissividade. Ou seja, ele permite tudo. Ele não diz não ao filho. Ele não sabe impor limite ao filho. E ele diz assim, olha, se eu estou tanto tempo longe dele, na hora que eu vou estar próximo dele, eu vou dizer não. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa que ele procura a preencher, a corrigir com esse comportamento que é completamente danoso e é lamentável, que ele está preparando uma geração de pessoas instáveis. Além da permissividade, também alguns pais, eles costumam, suprir essa ausência com objetos, com presentes. Isso também é um perigo. Eu acho que tudo que é feito a partir da culpa não é bom, né? Até no culpa e arrependimento são coisas diferentes. Mas eu acho que tudo que é feito para suprir um sentimento de culpa não é saudável, né? E nós devemos pensar nisso, nós devemos refletir sobre isso como pais. Tem só um exemplo sobre isso que eu gostaria que nós... É um exemplo bíblico, mas que eu gostaria de ver à luz do comportamento. Que é o exemplo de Davi como pai com Absalão e com Adonias, né? Adonias, que não teve limites, né? Existe a descrição bíblica em 1 Reis de que Adonias, Davi nunca o corrigiu. E ele era muito belo. Não sei se é porque era belo, a Bíblia não faz essa correspondência. Mas eu quero refletir sobre isso à luz da psicologia, porque Adonias cresce uma criança mimada, sem limites. E quando seu irmão Salomão é escolhido para ser rei, ele não aceita isso, ou seja, é um adulto que não sabe receber um não e morre em consequência de um pedido que vai fazer a mãe de Salomão para ter privilégios que um rei teria. Ou seja, eu não sou o rei, mas quero ter as concubinas de Davi, se eu não me engano, uma das concubinas, não é? Enfim, quero ter esse privilégio como um rei. Então, era alguém que não sabia construir a sua própria história, o típico adulto mimado, não é? E quando a gente vai ver, ele não ouvia um não, ele não tinha um limite. Um outro exemplo é Absalão, né? Que faz toda aquela confusão com o rei Davi, e quando ele começa a chamar a atenção da presença do pai, a incendiar coisas e a fazer confusões, e quando o pai vai vê-lo, o pai não troca com ele uma palavra. E ele volta e diz, foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que eu vim aqui. Então, dois filhos pedindo atenção e pedindo limite. Então, é muito importante que, como pais, nós compreendamos de que, muitas vezes, nós vamos ser chamados a impor limites. E, muitas vezes, esse não vai ser um lugar, não é, muito doce. E nós mesmos somos desafiados, porque às vezes nós queremos dialogar, queremos ser compreendidos. E esse filho não vai compreender, por falta de maturidade, por egoísmo, pelas razões que sejam. Mas nós somos pais e somos convocados ao nosso lugar. Então, é muito importante saber estabelecer limites, saber dizer o não, explicar as razões, conversar, repetir de novo, se necessário, mas ter essa compreensão. Pode ficar à vontade, Evangelho. Eu queria fazer uma observação, aproveitando aqui, porque às vezes, doutora, tem pais que eles são oscilantes quanto à questão da imposição dos limites.
às vezes coloca um limite, diz um não a um filho, e o menino, quando começa a choramingar, então aí ele vai e volta atrás daquela ordem, daquele limite, daquele não que ele disse. Isto é prejudicial. Tão somente, e claro, a luz da psicologia pode dizer melhor do que eu, tão somente aquele pai precise dizer não mais uma vez, precisa impor limite mais uma vez, mas ele já sabe que o pai está condicionado ao momento que o filho ele venha fazer uma reação de choro ou de coitadinho, o pai vai se penalizar, se compadecer, digo, e então vai revogar a sentença ou não o limite que impôs. Quando o pai diz o não e às vezes a mãe é mais flexível e diz o sim, né? Existe esse jogo que a criança na prática sabe fazer e sabe muito bem fazer. Daqui a pouquinho eu vou perguntar a vocês quais os prejuízos disso na prática. O pai determinar uma coisa e a mãe vai lá e retira, né? O que é que o pai determinou. Será que isso vai prejudicar o filho? Daqui a pouquinho eu vou pedir para que vocês respondam essa pergunta, porque a gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E no bloco anterior a gente disse aqui no programa, deixou uma pergunta para os nossos convidados. Quando o pai dá uma determinação, quando o pai diz um não, e quando essa mãe vai lá, esse filho sabe que chegando na mãe, ela é mais flexível e retira, né, essa ordem deixada pelo pai. Isso pode prejudicar essa criança, prejudica a educação como um todo? Como é que a gente entende essa dinâmica ali na prática, doutora? Nós sabemos que, como pais, eu me incluo porque sou mãe, os pais às vezes têm temperamentos diferentes. Não é? E muitas vezes eles vão, de acordo com esse temperamento, terem dificuldades de lidarem com certas questões. E é muito importante nós compreendermos que essa diferença traz riqueza para o relacionamento, né? De que lidar com pessoas diferentes. Eu digo que a maior diversidade é uma família, porque ali há de tudo um pouco. Então, muitas vezes, o pai ou a mãe impõe um limite, diz as coisas de um jeito e o outro tem uma outra opinião. Porque são duas pessoas, né? Um primeiro ponto que eu acho importante é os pais saberem como estão educando os filhos, em que nós falamos sempre do diálogo dos pais com os filhos, mas não falamos, às vezes, do diálogo entre os pais. Então, é importante que os pais tenham em mente, possam conversar e concordar sobre que questões são importantes na educação dessa criança e, quando discordarem, verem até que ponto um pode flexibilizar. Por exemplo, às vezes você tem uma mãe que prima por uma alimentação saudável, não é? E essa mãe leva essa alimentação saudável a um certo limite. Não quer doces, guloseimas, tal. Já o pai acha que isso é parte da infância, de que a parte boa da sua infância foi chupar um pirulito, mascar um chiclete. Então, vai ser necessário uma flexibilidade, um nível de negociação para que ambas as posições, as visões de mundo, possam caber na educação dessa criança. Então, muitas vezes, os pais não dialogam entre si e isso acaba se tornando uma competição de galos, não é? Parecem galos num terreiro brigando para ver quem vence mais. Então, é muito importante que isso seja colocado e que os pais tenham um certo respeito pela autoridade do outro. Não é? Às vezes a criança ela tem essa compreensão, ela tem essa visão, então, de que o papai perde logo a paciência e deixa, ou que a mamãe fica com pena. Então, é importante que os pais tenham em mente como queremos criar os nossos filhos,
para que estamos criando os nossos filhos? E isso não é uma coisa, um contrato só pré-estabelecido ali, mas algo que precisa o tempo inteiro ser dialogado, ser conversado, ser negociado, para que essa família não se torne uma briga de forças. Aquela brincadeira, me foge agora o nome, cabo de força, que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e aí as crianças escolhem que lado lhes convém para se aliarem àquele lado, não é? Nós vemos um exemplo na Bíblia de comportamento, que é o exemplo de Isaac e Rebeca, não é? Então, cada um tinha o seu filho do lado do cabo de força e estavam ali medindo forças. Então, é importante que os pais resolvam isso entre eles, que saibam dialogar, que saibam conversar e que saibam em que ponto podem ou não flexibilizar, porque são pessoas diferentes. Nós que somos casados sabemos que nós temos as nossas características, o nosso ponto de vista, e às vezes o esposo, ou no caso do marido, a esposa, terá outros pontos de vista. E é importante que isso seja dialogado entre os pais, para que chegue aos filhos de uma forma que possa ser compreendida, né? Eu acho que é importante que os filhos entendam que o limite na educação são os princípios que os pais abraçaram e não a paciência do pai. Não é? Voltando àquela questão do filho que churuminga ou que vai para o pai porque sabe que a mãe disse um não e o pai vai dizer sim porque não vai aguentar. Deixa, o chororô. Então, o limite não pode ser a minha paciência, a minha tolerância. Por isso que ser pai e mãe exige um nível de maturidade. O limite tem que ser os princípios a partir dos quais eu educo meu filho ou minha filha. Reportando agora da Bíblia, né? Um dos mandamentos deixados por Deus é a questão de honrar o pai e mãe. O que é que significa honrar na prática? Irmão Valber, eu queria aproveitar um ponto anterior. Fique à vontade, evangelista. É que, quando a doutora estava falando, eu estava me lembrando que a palavra de Deus, ela diz que nem um reino dividido ele subsiste. Então, se os pais, eles não são uníssono na ordem, na orientação dos filhos, isso traz grandes dificuldades, grandes problemas. É interessante, existe algo na questão, já que estamos com o tema central, educação familiar, mas existe um ponto na educação familiar que podemos chamar de comunicação conjugal. A comunicação conjugal, ela vai exatamente tratar o que a doutora falou, que é exatamente a comunicação entre o marido e a mulher, entre o pai e a mãe. Ou seja, antes de serem pais, de ser pai e de ser mãe, eles são marido e mulher. E esta comunicação entre o casal, entre os cônjuges, fará com que eles tenham um bom resultado na educação do seu filho. Porque quando ele dá uma ordem e a mãe tira, quando a mãe dá uma ordem e ele tira, isso vai quebrando a liderança dos pais. E este princípio de liderança, quando quebrado, traz grandes dificuldades. E aí entra em questão também, doutora, um outro ponto interessante. É verdade, nós somos humanos. E por sermos humanos, somos sujeitos a falhas. É claro que eu posso dar uma ordem e cuja ordem ser incoerente para aquela situação com o meu filho. Então, se a minha esposa, se a mãe percebeu que a ordem, que a orientação foi incoerente, mas ela não deve ir e desmanchar, desfazer aquela orientação que foi dada, que vai quebrar o princípio da liderança. Então, em particular, claro que não deve ser na presença dos filhos, porque isso também quebrará o princípio da liderança e não é bom. Então, em particular, esta esposa ou marido pode chegar e conversar entre ambos para que quem deu a ordem seja ele próprio para chamar o filho e, de uma forma sábia, corrigir, dando a orientação correta. E aí sim terá uma família abençoada, uma família que será bem-sucedida, porque cada um, como falamos anteriormente, cumprindo o seu papel, obedecendo os seus limites. E também, é claro, que como pai eu tenho o meu limite, como a mãe tem o seu limite, como
Os filhos têm os seus limites. Se cada um respeita o limite do outro, o espaço do outro, então há um bom sucesso na criação dos filhos e na sua educação. Quer falar, doutora? Pode ficar à vontade. Nesse aspecto, quando a gente trata da questão do ciclo de vida familiar, não é? E aí estamos falando de uma família que tem filhos, pai, mãe e filhos, sempre se fala da importância do casal de serem pais, mas continuar a serem casal. Porque muitas vezes se torna uma equipe e se esquece que existe uma dupla. Né? Então, é muito importante que esse lugar, que esse relacionamento, que haja o diálogo. Às vezes, como pais, nós temos filhos pequenos e isso se torna mais invasivo, mas é importante aquele minuto em que você, mãe, ou em que você, pai, está na cozinha e o outro chega e se precisa definir, dizer para os filhos mesmo, olha, nós precisamos conversar, então não interrompe agora o assunto, filho, para que as diretrizes da vida, e é um processo de flexibilidade. Por isso, irmão Valdson, no início, nós falamos sobre a questão de que ser pai e mãe é uma etapa do ciclo de vida, não é, do ciclo vital do ser humano, que vai agregando características, porque exige, inclusive, uma flexibilidade que é importante. E que até no honrar o pai e a mãe vai estar presente, porque eu acho que o respeito dos filhos aos pais é também um pouco resultado do respeito mútuo que existe entre os pais e do respeito que é colocado na família. Quando há relações de respeito, é mais fácil, não é, ter o pai, ter a mãe numa posição de honra, de respeito e de consideração pelo outro. A gente cresce muito ouvindo isso, né? Honra o pai e a mãe para que tenhas vida longa na terra. Como é que a gente honra? Além desse exemplo trazido aqui pela doutora, quais outras formas de honrar os nossos pais? Enquanto a doutora falou e pegando a pergunta que havia nos feito antes, eu fiquei a pensar em um detalhe que é muito importante, porque é bem fácil, irmão Valdson e doutora Ana, a gente honrar um pai que é um pai honrado. É bem fácil a gente honrar um pai que ele está bem, como a gente usa numa linguagem popular, está bem na fita. Ah, meu pai está bem na sociedade. Mas existem aquelas situações onde o pai é um alcoólatra, onde o pai está preso. E aí, como fazer? O filho deve, por conta da situação degradável que o seu pai está vivendo perante a sociedade, perante a família, este pai, ele perdeu a honra, o filho não deve honrá-lo. Ora, a Bíblia não faz nenhuma restrição com relação à honra ao pai. Se o pai está sendo honrado, ou seja, está sendo digno da honra pela sociedade ou não, o filho é devedor desta honra. E a Bíblia faz menção de um filho que ele desonrou o seu pai por um comportamento. E o pai, ele se excedeu no vinho. Ora, o patriarca Noé, todos sabem da história muito prática, Noé, ele se excedeu enquanto tomava o suco da uva, o fruto da vide, e ele se excedeu e se embriagou, a ponto de se despir na sua tenda. Um dos filhos desonrou-o, quando a palavra de Deus deixa clara que o filho não pode descobrir a nudez do seu pai. E aí é uma desonra. E ele ele usou aquilo como uma forma de gracejo, uma forma de desdém com o seu pai no momento da sua fraqueza, da sua fragilidade, por haver se embriagado e ter ficado desnudo perante a todos ali. Veja a diferença de um filho e a diferença do outro. O outro mostrou honra. Quando ele recebeu a notícia que o seu pai estava em forma de desonra ao público, ele não, peraí, eu vou cobrir a nudez do meu pai, eu vou cobrir a vergonha do meu pai, eu vou honrar o meu pai. E isto é bíblico. A Bíblia nos orienta que aqueles que honram o pai e honram a mãe, honrar o pai e a mãe, biblicamente, não é uma opção, biblicamente é uma ordenança. E se quiser ter sucesso, tanto sucesso terreno como celeste, é preciso que se honre aos seus pais
independente das circunstâncias em que os seus pais estiverem. Se precisar de um ajuste, se precisar de uma correção, se precisar até mesmo de uma exposição para que ele venha sentir, não é o filho que deve fazê-lo. Alguém fará, mas o filho deve manter o que a Bíblia orienta, que é a honra ao pai e à mãe. Doutora Ana, a senhora gostaria de complementar? Uma vez eu li num dos livros de um autor chamado C.S. Lewis, que é mais conhecido pelas Crônicas de Nárnia, mas ele era um cronista e escritor, e ele diz o seguinte, de que a nossa ação voltada para o outro, ela vai retratar muito mais quem nós somos do que quem o outro é. Então, por exemplo, se eu tenho um pai ou uma mãe que desrespeita a família, que não tem um relacionamento saudável, a forma como eu vou me dirigir a esse pai e a essa mãe, se eu permito que isso autorize um comportamento meu de agressividade, de hostilidade, eu estou deixando que aquele mau exemplo, mau comportamento do meu pai ou da minha mãe me atinja 2 vezes. Porque não só está me ferindo, mas está determinando quem eu sou. Né? Está determinando que eu seja hostil. Então, é necessário que, como indivíduo, eu pense sobre isso. Que a ação, talvez, de alguém não merece uma resposta boa, branda, respeitosa, mas eu darei esta resposta porque essa é a pessoa que eu quero ser. Porque é isso o que eu quero que saia de mim. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão. Né? Às vezes nós assumimos um psicologismo barato de que as minhas ações se justificam pelo que o outro dá. Mas nós somos seres de consciência, que podemos refletir, que podemos pensar e que muitas vezes podemos estacionar, parar um ciclo de ações não pensadas ou de ações, enfim, que ferem, que magoam. Então, é muito importante nós nos colocarmos desse ponto de vista. Nós não somos um simples reflexo da ação do outro, nós somos seres de escolha. E como seres de escolha, precisamos pensar, precisamos refletir, em vez de apenas reproduzirmos comportamentos. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo de hoje, falando da importância dessa educação familiar. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos direto aprender a preparar uma torta de frango no quadro Receita do Dia e quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Hoje nós vamos dar uma dica de receita que é ideal para reunir toda a família em volta da mesa para saborear esta delícia. Nós vamos aprender a fazer uma torta de frango. Vamos começar? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: azeite a gosto, uma cebola cortada em tiras, 2 dentes de alho picados, 700 gramas de peito de frango cozido e desfiado, 1 xícara de molho de tomate, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, salsinha picada a gosto, 2 xícaras de leite, 1 xícara de óleo, 2 colheres de sopa de manteiga, 5 ovos, 2 batatas inglesas cozidas, 2 xícaras de farinha de trigo,
1 colher de sopa de fermento, 1 xícara de queijo tipo catupiry e 1,5 xícaras de queijo mussarela. Nós vamos começar a receita de hoje colocando numa panela um pouco de azeite. Assim que o azeite aquecer, o próximo passo é colocar a cebola e o alho para refogar. Após refogar, nós vamos acrescentar o frango. Agora nós vamos temperar esse frango com o molho de tomate, o sal, a salsinha e a pimenta. O frango já está pronto, agora nós vamos reservá-lo para dar início à segunda etapa da nossa receita. No liquidificador, nós vamos colocar para bater o leite, o óleo, os ovos, a manteiga e a batata. Após batido, nós vamos colocar no recipiente e adicionar o fermento, o trigo e o sal. Após misturar tudo, nossa massa já está pronta. Agora nós vamos começar a montagem. O primeiro passo para a montagem é colocar um pouco da massa no fundo de um refratário untado. Feito isso, agora nós vamos colocar o frango, o catupiry e a mussarela. Agora nós vamos colocar o restante da massa. Feito isso, nós vamos levar ao forno 180 graus pré-aquecido por aproximadamente 25 minutos. A nossa torta já está pronta, agora nós vamos retirá-la do forno. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Pois bem, muito obrigado a Luciana Luna por mais uma dica aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe desta receita? Não se preocupe, assim que terminar esta edição do programa, vamos disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha lá na nossa fanpage. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria. E vamos dar sequência aqui no nosso programa. Hoje estamos falando da importância de uma educação familiar, como é que se trabalha isso, como se define os papéis do pai, da mãe, do filho também. E a gente escuta muito falar hoje em dia essa questão da inversão de valores.
Vocês concordam que a nossa sociedade hoje, na nossa sociedade, a gente vive uma inversão de valores? Como é que a gente compreende isso na prática? É assim mesmo que funciona? Ou essa ideia está equivocada? Eu vejo muito mais do que uma inversão de valores. Para mim, a questão primária aí é de que a família precisa ter clareza de que ela não é um peixinho indo na maré, não é? Que não pode escolher sua direção. Eu acho de que nós, em qualquer época que vivemos, vão haver diferentes valores. E é uma escolha de cada família abraçar os valores que lhe correspondem. A questão é essa, porque muitas vezes, como pais, se nós não pararmos um pouco, não desacelerarmos, não pensarmos, não dialogarmos, nós acabamos reproduzindo aquilo que ouvimos ou que é cômodo ao momento, sem refletirmos sobre que valores estão por trás daquelas ideias, daqueles ideais. Então, eu acho que uma reflexão que fica um pouco para os pais é pensar sobre isso, não é? Porque senão nós ficamos só num alarmismo dos valores da nossa época e os valores da nossa época, e, enfim. Mas os seus valores são os valores de uma época em que está firmado as verdades que você abraçou na educação dos seus filhos. Então, isso é importante. Vou dar um exemplo. A questão de um pragmatismo, de uma coisa voltada para os resultados práticos e agora. Qual é o meu objetivo, por exemplo, num dia em que meu filho chora em público e que se junta a multidão e, enfim, as pessoas estão ali como plateia. Qual é o meu objetivo? Dar uma satisfação às pessoas, aparecer bem na fita, nas redes sociais, ou o meu filho, de fato? Não é? Então, assim, eu acho de que valores invertidos ou não invertidos sempre haverá, em qualquer época. E, obviamente, que as coisas vão cada vez mais se degradando. Mas nós, muitas vezes, nos colocamos como vítimas do pensar alheio. Né? E será que somos? Será que não temos escolha? Né? Será que precisamos, de fato, fazer? Por exemplo, será que porque toda criança acha que aos 6 anos precisa de um tablet, de um smartphone, eu preciso dar? E eu nem estou dizendo aos pais que deem ou não deem, porque esse é assunto para uma outra pauta. Mas será que eu quero? Será que eu preciso? Como é que isso se enquadra nos valores que eu tenho? Né? Então, nós vivemos numa sociedade consumista. Sim, mas eu preciso ser consumista? Então, por exemplo, se hoje o que está no alto da crista são as relações horizontais, né? Relações sem diretriz, sem autoridade, é isso que eu acho que funciona, que eu penso na minha família. Então, que ações minhas refletem ou não esses valores? E pensarmos, se há uma inversão de valores ou não, nós somos seres de escolha e de pensamento. Acho que essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar para os pais. As escolhas são suas, são minhas. E para você, filho, também. Não é? Nós não somos peixes na maré. E, às vezes, mesmo na maré, tem ali um tronco, uma pedra onde alguém pode se agarrar e não ir junto. Ok, ótima reflexão. O evangelista também quer complementar? Pode ficar à vontade. Eu gostaria de partilhar deste ponto, deste tópico, dentro de uma linha que muitas vezes, principalmente nós cristãos, gostamos de fazer uma ordem, uma escala de valores. E muitos pecam com relação à família porque eles priorizam, por exemplo, primeiro a igreja. Não, eu devo primeiro ir cuidar das coisas da igreja. Depois eu vou para a minha família. Ora, para que a família seja bem-sucedida, é preciso que haja uma colocação certa destes valores. Primeiro,
aquilo que a palavra de Deus nos orienta, que o próprio Senhor Jesus nos disse, buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscar primeiro o reino de Deus não quer dizer que eu vou negligenciar a minha família para atender à igreja. Buscar primeiro o reino de Deus quer dizer que o meu relacionamento pessoal com Deus eu devo buscar, para que possa estar bem a minha família e, na sequência, estar bem a igreja. Se fôssemos colocar em uma ordem de uma escala de valores, diríamos que no topo estava, primeiro, Deus, segundo, a família, terceiro, a igreja. Porque se eu estiver bem com Deus, consequentemente eu estarei bem com a minha família. Se eu estiver bem com a minha família, consequentemente eu estarei bem com a igreja. Observe que há uma escala, porque a igreja é formada por famílias. A família é a base, é a célula máter, é a célula mãe da sociedade. Então, toda e qualquer sociedade, ela parte a partir desta base, que é a família. Então, primeiro, para que eu tenha uma família saudável, para que os valores eles estejam cada um nos seus devidos lugares, eu preciso primeiro Deus. Se eu estiver bem com Deus, e aí a gente poderia, o tempo não dá, a exiguidade do tempo não nos permite, mas poderíamos mostrar essa questão do relacionamento de que, primeiro, bem com Deus, em paz com Deus, segundo, em paz comigo mesmo, e depois em paz com os demais que estão à minha volta, com o meu próximo. Então, eu vejo muito essa questão da escala de valores. E a Bíblia mostra um homem que teve grandes prejuízos na sua família, porque ele não soube priorizar valores. E a doutora Ana já falou aqui do rei Davi. O rei Davi é um exemplo que ele negligenciou a família em vários aspectos. Se fôssemos observar aqui biblicamente, várias situações tem do rei Davi, porque ele priorizou um rei, foi um homem, verdade, segundo o coração de Deus, mas não foi bem sucedido. O que dizer de Eli, um homem que era um servo de Deus piedoso, porém os valores da família foi negligenciado e é apresentado na Bíblia como um pai omisso. Veja, ele poderia ter tido um outro valor agregado às suas qualidades, aos seus adjetivos que ali estavam, somando como um bom pai. Porque tinha tudo, tinha a palavra de Deus, tinha a Torá para ele se orientar, mas, no entanto, ele negligenciou. E nós vemos o fracasso quando uma família não sabe estabelecer princípios, valores e colocar em ordem hierárquica esses valores. Ok, estamos chegando agora na reta final do nosso programa. A gente queria agradecer bastante aqui todo o ensinamento, todos os conselhos e orientações que recebemos hoje aqui no nosso programa. E o espaço agora vai ser aberto para as considerações finais. Quero dizer que foi um prazer recebê-los aqui no assunto do dia. Doutora Ana Cláudia Alves, ela que é psicóloga, muito obrigado pela sua participação. Esse espaço agora está aberto para um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite e de incentivar, encorajar os pais de que nós não somos fruto da época que vivemos. Nós não precisamos aí estar, nós podemos refletir, nós podemos pensar, podemos entender onde os nossos pés de fato estão, quais são os ideais que nos representam como pessoas, como cristãos, como o que quer que sejamos, e a partir daí pensar em como as relações da nossa família acontecerão e como educaremos os nossos filhos. Eu agradeço o convite e estamos à disposição, para quando for necessário. Foi muito bom estar aqui. Espero que tenha sido também de proveito para os nossos queridos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Ana Cláudia. Também queria agradecer ao evangelista Joel Calado. Muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto também para o último recado. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, irmão Valdo, a confiança do nosso pastor e agradeço ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui. Aproveito para enviar uma saudação, se estou falando de família, se cooperamos com o pastor do Departamento da Família,
uma saudação e um abraço caloroso para minha esposa, irmã Laudiceia, para os meus filhos Jefferson, Jamerson e Jessiele, e também para minhas noras Camila e Laiara. E quero dizer aos pais, aos queridos pais, que já que tratamos aqui de educação, que não esqueçamos que Deus nos dá filhos pelo menos por 3 objetivos. Primeiro, para nos mostrar o seu favor. Deus mostra-nos o seu favor quando Ele nos concede o privilégio de sermos pais. Segundo, Deus nos dá filhos para nós conduzirmos a geração seguinte na vontade de Deus. E isto é muito sério. Deus disse isso a Abrão, lá no capítulo de número 17. Deus disse a Abrão que ele estaria ensinando os seus filhos e aos seus filhos depois de si, a sua geração. Então, Deus nos dá filho para encaminhemos a geração seguinte na vontade de Deus. E Deus nos dá filho para que nós possamos criá-los no temor e na admoestação do Senhor. É tarefa difícil, mas buscando a orientação de Deus, conseguiremos. Ok, mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados. Queria agradecer a você que está em casa. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!